Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro de Gênesis. Nós vimos no capítulo anterior, o capítulo 10, que Moisés deu um spoiler. Moisés fala o que vai acontecer após o capítulo 11, né? Então, na verdade, o capítulo 10, ele vem antes na Bíblia, porém ele ocorreu depois do capítulo 11. Porque no capítulo 10 nós vimos que nações foram formadas por meio da descendência de Noé e houve uma divisão dessas nações, elas passaram a ficar em determinados territórios e cada uma falava sua língua. As nações tinham línguas diferentes, uma falava japonês, uma falava espanhol, uma falava tupi, então cada um falava uma língua diferente. Agora, no capítulo 11, nós vamos entender o porquê dessa divisão das línguas, porque até então são todos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé descendem de Noé, eram todos de uma mesma família, de uma mesma raiz e descenderam dessa mesma raiz, então eles falavam a mesma língua, não tinha por que falarem línguas diferentes. Então agora a gente vai ver o que aconteceu, o que houve para que existissem outras línguas. Por que houve esse nascimento de outras línguas? Como foi que aconteceu isso? Que evento foi que trouxe outras linguagens dentre o povo, dentre a descendência de Noé? O que aconteceu ali para que eles começassem a falar línguas diferentes de forma a não se entenderem? No versículo 1 diz o seguinte: e toda a terra era de uma língua e de uma fala. Então aqui a gente observa que todos falavam a mesma língua. Então todos descendiam de Noé, Sem, Cã e Jafé falavam a mesma língua de Noé. Então os netos de Noé falavam a língua de Noé, os bisnetos de Noé falavam a língua de Noé. Então toda parte descendente de Noé falava a língua que ele falava. Então todos falavam a mesma língua, era o mesmo idioma. E de uma só fala. Quando fala isso, quer dizer o que? Eles não somente falavam a mesma língua, o mesmo idioma, como eles também concordavam. Eles tinham o mesmo entendimento, havia uma união de pensamentos ali. Então não havia só um idioma apenas, mas também havia um entendimento entre eles. Então eles concordavam com tudo. Não havia desentendimento entre eles não discordavam do outro. Eles concordavam com provavelmente, a gente vai ver que havia um cabeça, provavelmente, e eles concordavam com tudo que esse cabeça falava, concordavam, não tinha uma discórdia ali, não tinha um desentendimento entre eles. Eles falavam uma só língua, um só idioma e tinham concordância de entendimento, eles tinham concordância naquilo que se falava. Então eles pensavam igual e falavam igual. Então eles tinham um só pensamento, concordavam e eles tinham só um idioma. Aí no versículo 2: e aconteceu que eles, a descendência de Noé, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar. E eles habitaram ali. A terra de Sinar é onde? Depois, mais para frente, a gente vai ver que é a Babilônia. Então, ali na terra de Sinar, ali onde eles vão erguer essa torre, vai ser a Babilônia ali. Ali vai ser fundada a Babilônia, ali onde vai ser erguida essa torre que a gente vai estudar agora. Como ainda vinha um recente assombro, né, do dilúvio, a gente observa que eles andavam grudados, eles não se separaram, porque Deus havia dado uma ordem para eles. A ordem foi a seguinte: Deus falou: olha, se dividam, se espalhem pela terra, façam filhos, né, sejam frutíferos, se espalhem pela terra e povoem toda a terra. Então era para se espalhar por toda a terra e povoar a terra inteira. Porém, a gente vê que eles não obedeceram esse mandamento, essa ordem de Deus. Eles continuaram ali grudados, eles não queriam se desgrudar. Como foi uma descendência, um povo que viu o dilúvio, né? Eles vieram da ascendência deles, o vô, o bisavô, o pai, eles tinham presenciado o dilúvio, então eles vinham de uma descendência que viu o que aconteceu. Então eles andavam grudados, eles não queriam se separar. Talvez por conta do que eles viram no dilúvio,
Por conta do terror que foi ali no dilúvio, eles ali dentro da arca e as pessoas pedindo socorro ali fora, as pessoas sendo mortas. Então, talvez por conta disso, eles não quiseram se separar de seus familiares, quiseram ficar todos unidos. O fato é que eles não se dividiram, não se separaram e não se espalharam como Deus havia mandado. Eles andavam grudados, né? Eles andavam em comboio ali, eles andavam todos juntos. Aí no versículo 3, e eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolo e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. Então a gente vê ali na região onde eles estavam, não tinha pedra. Então, porque era muito habitual nessa época, era normal fazer construções por meio da pedra. Faziam muros por meio de pedra, então as construções eram feitas por meio de pedra. Só que nesse lugar que eles estavam não havia pedra, então eles tiveram uma ideia, né? Eles eram muito criativos, tiveram a ideia de fabricar tijolos. Então ali havia barro, então com o barro eles formaram tijolos, eles começaram a fabricar os tijolos ali. Então eles fabricaram tijolos ali, queimaram numa temperatura suficiente para tornar aquele tijolo forte para uma construção, e no lugar da argamassa eles usavam betume, que é um piche, né? Seria um piche. Então eles usavam ali entre os tijolos como argamassa. Aí no versículo 4 diz o seguinte: E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então aqui o intuito era claro, de desobedecer à ordem de Deus. A ordem de Deus era qual? Se espalhem, se frutifiquem, tenham muitos filhos e se espalhem por sobre a terra. Mas aqui eles deixam claro que eles não queriam se espalhar. Então eles falam, vamos montar uma torre grande, bem alta, que alcance o topo do céu, e a gente vai poder morar todo mundo nessa torre. A gente não vai precisar ser espalhado pela terra, porque vai caber todo mundo nessa torre. Então a gente vai crescendo em números, né? A descendência vai aumentando, mas a gente vai conseguir habitar todo mundo nessa torre. Aí então eles dizem: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então aqui a gente vê que eles queriam, né, alcançar o topo do céu, alcançar o céu, e eles queriam um nome entre eles para que eles não fossem espalhados sobre a face da terra. Então a intenção deles era clara de desobediência, eles queriam realmente desobedecer a Deus. Não é certeza, a Bíblia não diz, não há como saber, mas existem algumas pessoas que dizem que realmente nessa época a arqueologia ela comprova que antigamente, por volta desse período da Terra, tinham muitas construções, havia muitas construções altas. Então talvez por conta do resultado, por conta do dilúvio que houve, então eles construíam eram construções bem altas, torres altas, com medo de um outro dilúvio, mas não é certeza que tenha acontecido isso, a Bíblia não dá essa certeza, porém existem algumas pessoas que dizem isso, mas nós não temos como ter essa certeza. No versículo 4 apenas diz que eles queriam edificar uma cidade e uma torre, e que essa torre fosse tão alta, mas tão alta, que alcançaria o céu. Então eles fariam um nome ali para eles, fortificariam aquele lugar, ficariam ali, e eles não iam ser espalhados sobre a face da terra de jeito nenhum, porque todos iriam caber ali, eles seriam importantes, eles fariam algo muito importante, um evento importante ali, e eles ficariam ali e não iam se espalhar sobre a terra. Então aqui a gente vê quando eles falam que como se fosse ganhar um nome, né? Parece que eles queriam ganhar um nome perante quem? Se todos iam habitar ali dentro daquela torre, então perante quem eles queriam ganhar um nome? Seria perante Deus, eles queriam ganhar um nome perante Deus, então eles queriam fazer algo extraordinário, de forma a Deus olhar, ver aquilo que eles fizeram
E aí Deus acaba falando, não, pode cair mesmo, foi extraordinário o que vocês fizeram. Vocês, como se eles pudessem fazer alguma coisa que fosse deixar Deus abismado, né? Por um sentido bom, né? Mas não era essa, né? Eles queriam claramente desobedecer à vontade de Deus. A gente vê que aqui no caso há uma concordância, há uma unanimidade. Nem toda unanimidade é boa, nem toda concordância é boa. Deus precisava que não houvesse uma concordância ali. Deus precisava que não houvesse um acordo geral, que eles não se conformassem com a situação em que eles se encontravam. Por quê? Porque o conformismo deles, se eles se mantivessem naquele conformismo deles, não houvesse desavença entre eles, jamais se cumpriria o plano da salvação do jeito que Deus queria, porque o homem precisava reconhecer que precisava mudar, que ele precisava de uma salvação, que nele só havia pecado, ele precisava sentir que o estado em que ele chegou após o pecado era um estado ruim. Então, precisava ter essa desavença. Então, se eles vivessem do jeito que eles viviam, eles estavam conformados. Só que se eles morressem daquela forma que eles estavam mortos para Deus, era uma morte espiritual, eles estavam mortos no pecado, então eles não teriam salvação, eles morreriam e morreriam no pecado, então eles jamais seriam salvos, então eles precisariam querer sair daquela situação ruim, então era preciso gerar uma situação entre os homens para que eles percebessem que o pecado havia trazido para o homem o mal, o pecado havia trazido para o homem coisas ruins. Então, se eles pensavam da mesma forma, isso não ia acontecer, porque a unanimidade não gera discórdia. Quando todos pensam a mesma coisa, não brigam, não tem desacordo. E eles estavam assim nessa situação. Então, Deus precisou criar uma confusão. Deus precisou criar uma confusão para que o seu plano fosse cumprido posteriormente. Então, Deus criou algo ali ruim, uma confusão, né? Então, ali havia paz, havia uma unanimidade, todos pensavam igual, não havia desentendimento, mas Deus precisou criar a confusão, porque aquela paz não ia de acordo com o plano de Deus. Então, para que o plano de Deus se cumprisse na humanidade, precisava haver uma confusão ali, porque eles precisavam experimentar o mal para querer voltar-se a Deus. Então eles precisavam experimentar o fruto do pecado, o que o pecado fez com a humanidade, para que eles pudessem querer se voltar a Deus. Então eles precisavam de uma confusão, eles precisavam de um desentendimento para isso. Senão, não que Deus se agradasse do desentendimento, não que Deus se agradasse da confusão, mas se isso não ocorresse, eles estariam numa falsa paz. Por quê? Porque eles teriam paz, estariam em unanimidades, porém eles não teriam a salvação. Eles estariam eternamente perdidos, estariam no ranger de dentes eternamente. Então eles não teriam a salvação. Eles não poderiam ser salvos e viver a eternidade com Deus. Então aquela paz era uma paz que não era uma paz boa para eles, era uma falsa paz. Deus estava preocupado com a paz que era a paz importante, que era a paz da eternidade, a paz da salvação, a paz futura, né? Então, realmente, Deus precisou causar essa confusão, porque aquela unanimidade não era benéfica ao homem, aquela paz não era benéfica ao homem. O homem precisava passar por uma confusão, por uma tribulação, para que ele viesse a buscar a Deus e então conseguisse a sua salvação. Porque senão haveria ali um conformismo e eles não iam querer buscar a Deus, eles estavam conformados com aquela situação, porém eles iam morrer no pecado. E Deus não quer isso, Deus quer que o seu servo morra na salvação, seja salvo, né? Ele morra, mas continue vivendo pela sua salvação. Então, no versículo 5: E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aqui não fala que Deus desceu porque lá do alto ele não podia ver. Não, Deus podia ver lá do alto.
Ele é onipotente, onisciente, onipresente, então da onde ele estava ele podia ver, é claro. Mas toda vez que Deus lança um julgamento sobre a terra, Deus é justo. Então ele não faz nada com injustiça. Então antes dele aplicar a justiça dele, ele primeiro espera para ter certeza daquilo. Ele espera o limite ali para realmente, quando vier o julgamento, não seja algo injusto. A pessoa não possa reclamar que foi algo injusto. A gente vai ver mais para frente, assim como foi com Sodoma, Gomorra, como vai ser com as terras que o povo de Israel vai vir, né, e tomar posse. Deus espera o limite da maldade humana para que ele possa fazer a justiça dele. Porque Deus é justo, então Deus dá um tempo para que eles se arrependam, que eles se voltem, e também um tempo quando eles atingem o limite da malignidade deles, Deus entra com julgamento. Então é um julgamento que não há o que reclamar, não tem como você se dizer injustiçado daquilo, porque você alcançou o limite da maldade. Então aqui Deus desceu para ver a cidade e a torre. Por quê? Porque ele percebeu lá do alto o coração do homem. Ele conhece o coração do homem, né? Então ele já sabia que ali havia um intuito de desobediência. Então ele já percebeu que ali havia uma desobediência, e a desobediência é um dos frutos do pecado, porque o pecado leva à desobediência, e eles estavam cometendo desobediência aqui, porque Deus foi claro, se espalhem pela terra. E o intuito deles de erguer aquela torre era de ficarem unidos, então ali era claramente uma desobediência. Então ali havia o pecado da desobediência. Então Deus desceu para ver se realmente estava acontecendo aquilo. Por quê? Porque Deus ia mandar o julgamento. Qual que é o julgamento? É a divisão das línguas. Então Deus ia fazer justiça ali. Então, para fazer justiça, Deus foi ter certeza do que estava acontecendo, foi se aproximar para ver o que estava ocorrendo ali, para que a justiça dele não fosse questionada, porque Deus é justo, ele faz tudo com a certeza, né? Então ele tem a justiça plena. Então no versículo 6 diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Então aqui Deus fala, o povo é um, ou seja, eles pensam como um só, né? Nossa, agora o povo é um só, eles pensam como um só, eles não discordam um do outro, é um povo só, eles são unânimes, né? E todos têm uma língua, então eles falam a mesma língua, eles se entendem com facilidade, então o que um fala, o outro prontamente faz, então eles têm uma concordância ali total. E agora que eles pensam igual, que eles falam uma língua só e se ajudam de uma forma mútua, eles começam a fazer isso. Começam a fazer isso o quê? Não é erguer a torre, né? Deus não está falando somente disso. Agora que eles são um povo só e que eles têm uma língua só, eles começam a fazer isso. Isso não é a língua, não é a torre. Eles não é que eles começam a fazer a torre. Eles começam a cometer a desobediência. Então eles começam a cometer o pecado que derrubou Satanás. Eles começam a cometer. Por quê? Porque eles começaram a achar que não tinham que obedecer a Deus, que eles não precisavam se espalhar pela terra, que eles podiam edificar eles mesmos, fazerem com as mãos dele algo ali que eles pudessem ficar e não serem espalhados. Então eles começaram a querer ir contra Deus e quererem definir as suas próprias histórias, definir a si mesmos. Então eles começaram a quererem ser os seus próprios deuses, assim como foi o pecado também de Eva. Então eles já não queriam mais obedecer a Deus, eles queriam fazer um nome para eles mesmos e que eles fossem deuses ali, que eles mesmos ali fossem os deuses deles, e que eles ergueriam aquela torre, não iriam ser espalhados pela terra, e que eles agiriam conforme o que eles queriam. Então eles queriam ser Deus na terra. Então Deus observou isso, em relação a isso, não é agora que eles começaram a fazer a torre, o que mais eles vão poder fazer?
Não, porque a gente sabe que a força do homem vista. O homem não tem força nenhuma, o homem é só pó, o homem é só barro. Então não é essa força, não é a força de poder erguer, construir alguma coisa, não. Mas é pela desobediência. Olha, o homem, eles são todos um só, eles falam todos uma só língua. E agora eles já começam a fazer isso, eles começam em desobediência, querendo construir um monumento enorme, querendo fazer um nome para si. Daqui a pouco eles vão começar a erguer deuses entre eles, né? Então é isso que Deus tá falando. Imagina o que eles vão fazer, né? Se eles já estão assim. Então a gente vê no versículo 7, Deus fala: vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles. A gente vê que aqui Deus fala no plural. Deus não fala, eu vou descer e vou confundir. Deus não fala no singular. Deus fala no plural, vamos, ele e mais alguém. Então aqui ele não está falando com os anjos, porque os anjos não têm poder para isso. Os anjos não têm poder para chegar e confundir a língua, não têm o poder para criar, para modificar. Não, os anjos não têm esse poder. Então Deus não estava falando com os anjos. Deus estava falando aqui, foi a mesma coisa que ele falou quando ele criou o homem. Ele falou, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então é com alguém no nível dele, ou alguém que tem o poder como ele. Então é alguém na estatura dele, no nível dele, né? Alguém ali no patamar dele. E aqui é a mesma coisa. Então Deus está falando com alguém no patamar dele. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, porque alguém no poder dele, com o poder dele, no patamar dele. Então ele está falando com alguém ali no nível dele. Então aqui a gente já vê claramente um indício da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui a gente já vê isso também. Então, terminando o versículo 7, diz: para que eles não possam entender a fala um dos outros. Deus podia, né, ter destruído tudo, ter refeito a humanidade, mas não. Deus tem amor pelo que ele criou. Deus tem amor pela criatura que ele fez, à imagem e semelhança dele. Né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não nós em corpo, mas nós em espírito, nosso espírito, aquele espírito que ele soprou, que nos tornou alma vivente, esse espírito ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem amor, fomos a criatura mais bela, mais perfeita que ele criou. Então, ele não quer destruir isso. Pelo contrário, ele faz de tudo para salvar essa criatura. A gente vai ver que o plano da salvação nada mais é do que Deus foi ao inferno para nos salvar, para nos tirar de lá. E hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos por meio do sacrifício que Jesus Cristo fez. Então, Deus não desistiu da sua criatura, Deus não desistiu de nós. Então a gente vê que aqui Deus fala, né? Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles para que eles não possam entender a fala um dos outros. Então Deus queria de alguma forma ali criar uma confusão. Então Deus observou, não, eles estão concordando demais um com o outro, eles estão se entendendo muito. Então, se isso ocorrer, como que vai vir o plano da salvação se eles acham que não precisam de salvação? O plano da salvação ocorre quando você chega à consciência de que você precisa ser salvo. Agora, se você acha que não precisa ser salvo, você não vai encontrar salvação. Para você encontrar a salvação, você precisa buscar a redenção, você precisa buscar o perdão, você precisa reconhecer o seu erro, você precisa reconhecer que você não é o que você poderia ser caso fosse ainda pela origem do que Deus criou. Nós não somos mais originais conforme Deus criou. Agora nós fomos desvirtuados pelo pecado de Adão e Eva. Então não é mais como o original. Então o homem precisava ver isso e precisava querer voltar ao seu original, que ele precisava querer ser salvo, ele precisava querer mudar, ele precisava querer ter comunhão com Deus, ele precisava querer encontrar a Deus. Então ele tinha que ter essa iniciativa, essa vontade de mudar. E não havia, porque eles estavam ótimos assim, eles queriam ficar agrupados na família deles e ali estava ótimo para eles.
Então isso não era algo bom. Então Deus ali precisou criar uma confusão. Então Deus desce e confunde eles de uma forma que cria uma confusão ali e desestabiliza eles. Eles passam a não ter paz entre eles porque há um desequilíbrio ali. Deus cria um desequilíbrio. Então Deus cria o desequilíbrio para que eles se afastem uns dos outros e por fim obedeçam o que Deus havia mandado desde o início. Eles não quiseram obedecer por amor da forma correta, eles tiveram que obedecer na dor e à força. Então eles poderiam ter obedecido a Deus no início, ter se espalhado e o mundo inteiro hoje teria uma só língua. Não haveria essa confusão de várias línguas no mundo, o mundo inteiro teria só uma língua. Mas eles resolveram desobedecer a Deus e eles infelizmente levaram a isso, a que Deus viesse e então confundisse, já que eles não queriam por si mesmo se espalhar pelo mundo, então Deus criou uma confusão ali para que eles se sentissem obrigados a sair de perto um do outro, da presença do outro, porque eles já não se entendiam, cada um falava uma língua, então não se entendiam. Então aqui no versículo 7 Deus fala, né, para vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles para que eles não possam entender a fala um dos outros. Então ali passam a não se compreender mais. Então no versículo 8, assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Então assim a gente vê que Deus dessa forma os espalhou sobre a face de toda a terra. A gente vê que não foi Deus que parou ali a edificação da torre. Não foi Deus que derrubou a torre, não, Deus não faz nada disso. Deus confundiu a língua deles. Então, um pedia o tijolo, o outro respondia em japonês. E não entendia o que estava falando em português falava. Aí um falava em inglês e o outro falava em espanhol e não entendia o que ele estava falando. Então, cada um começou a falar uma língua diferente. Então eles não se entendiam mais, não compreendiam mais o que o outro falava. Então dessa forma eles se invocaram, porque uma pessoa vinha e falava, me passa argamassa. O outro entendia, não entendia o que ele estava falando, porque o outro estava falando japonês agora. Então eles começaram a se invocar, não estou entendendo mais nada que está acontecendo, não estou ouvindo mais o que você está falando, então eles desistiram de construir, porque eles não se entendiam mais, não compreendiam mais o que era falado ali. Então eles se invocaram que não conseguiam compreender o dialeto do outro, e eles pararam de construir a torre, eles pararam e também com certeza eles pararam, por quê? Porque eles perceberam ali a mão de Deus. Quando eles perceberam o castigo de Deus ali, porque na hora que eles começaram a perceber que estavam falando diferente um do outro, um falava inglês, outro falava francês, cada um falava uma língua diferente, eles perceberam que eles haviam pecado. Então eles olharam e falaram, nossa, Deus lançou sobre nós a sua mão. E eles sabiam do poder de Deus, né? Eles vieram de um Deus que fez o dilúvio, que extinguiu uma raça, toda uma raça humana, toda uma humanidade por meio do dilúvio. Então, ali eles sentiram a mão de Deus. Então, ali na hora eles pararam de edificar a cidade e perceberam o que eles haviam feito, que na verdade eles haviam desobedecido a Deus e Deus havia mandado sobre eles o julgamento, havia pesado sobre eles a mão, né? Então agora eles foram castigados falando cada um uma língua. Então isso foi um castigo. Falar cada um uma língua é um castigo. Eles foram castigados a não se entenderem mais. Eram irmãos que não se compreendiam, porque um falava uma língua, o outro falava outra língua. Então cada um falava uma língua diferente. Então passaram a não se entender mais. Aí no versículo 9, por isso o nome dela é chamado Babel, o nome da torre é chamado Babel. Babel significa confusão, né? Então o nome da torre é chamado de Babel, que significa confusão, porque ali houve uma confusão entre eles e eles não se entendiam mais. E Deus acabou confundindo a língua. Então não foi criado desde o início. Eles falavam todos a mesma língua a princípio, então eles tinham já um dialeto deles. Porém, Deus agora, você abria a boca, em vez de você conseguir falar no seu dialeto, você começava a falar em outro dialeto. E a pessoa não entendia o seu dialeto. Aí aquele que estava falando em
na língua original, falava com você e você não compreendia mais. Então Deus havia mudado o dialeto que saía da boca daquele que falava e mudou também o dialeto de compreensão daquele que falava. Então aquele que falava, agora ele só conseguia falar naquele dialeto e ouvir naquele dialeto, entender naquele dialeto. Então ele não compreendia mais o que o outro falava e vice-versa. Então eles não se entendiam mais. Então eles começaram a se dispersar dali. E as turmas, as tribos que falavam as mesmas línguas foram indo para os mesmos lugares e foram se espalhando, porque não havia mais entendimento entre eles. Então, terminando, voltando para o versículo 9, por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Então, depois desse castigo, dessa confusão, realmente eles se espalharam por toda a terra. Devido ao castigo de Deus, eles não se entendiam mais, era impossível ficarem ali sem compreender o dialeto um do outro, então eles foram obrigados a se afastarem. Então eles tiveram que se afastar, não teve mais jeito, porque um não compreendia mais o que o outro falava. Aí no versículo 10, então aqui a gente termina a história. No versículo 9 a gente acaba a história da origem da criação dos idiomas, por que houve essa divisão de idiomas, já que todo mundo descendeu da mesma raiz. Se todo mundo descende de Noé, e Noé e seus filhos falavam todos a mesma língua, porque hoje a gente fala tantos idiomas diferentes, mas é por conta disso, por conta desse evento de Babel. Então aqui no versículo 9 a gente finaliza essa história sobre a origem dos idiomas, a origem das línguas. E agora do versículo 10 em diante, esse capítulo ele é voltado a mostrar a origem de Abraão. Abraão ele vai ser chamado no próximo capítulo para cumprir a ordem de Deus. De Abraão descende a descendência da promessa. O que é a descendência da promessa? É a descendência da promessa da salvação. Então Jesus Cristo, que é o plano de salvação de Deus para a humanidade, ele descende de Abraão. Então agora Deus vai chamar Abraão, no capítulo posterior, no próximo capítulo, Deus chama Abraão para cumprir em Abraão a descendência da promessa, para que o plano da salvação seja cumprido por meio da descendência de Abraão. Então a gente vê que de Abraão descende Jesus Cristo. Jesus Cristo vai vir da descendência de Abraão. Então agora é somente realmente para explicar um link do versículo 10 em diante, é para mostrar um link entre Abraão e Sem, para mostrar que Abraão ele descende de Sem. Abraão é um semita. A gente lembra que quando Noé foi pego nu por Cã, Noé amaldiçoou Canaã. E Noé ali, quando proferiu a bênção a Sem e a Jafé, ali Noé já profetizou que de Sem viria o plano da salvação. De Sem viria a semente prometida, que é Jesus Cristo. Então agora, do versículo 10 em diante, até a finalização do capítulo 11, é realmente para mostrar, Moisés quer mostrar que Abraão realmente descende de Sem. Então a profecia de Noé sobre o seu filho Sem se cumpre e Abraão vem a ser chamado. Então, para a gente realmente ver da onde que vem Abraão, de onde vem Abraão, de quem Abraão vem. Então, aqui nos mostra de quem Abraão descende. Então, agora no versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, aqui Sem, 2 anos depois do dilúvio, tinha 100 anos de idade. O Sem, filho de Noé, 2 anos depois do dilúvio, estava com 100 anos de idade. Então, ele teve Arfaxade com 100 anos de idade, né? Foi o filho dele, veio com 100 anos de idade, o Arfaxade. E Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 12. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá.
E Arfaxade viveu depois que gerou Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Aqui a gente viu no capítulo anterior, a gente havia visto já, que na Bíblia, né, em Lucas, a gente vê que há uma outra pessoa aí como sendo a descendência de Arfaxade. Coloca que Cainã é que gerou o Salá, não foi Arfaxade. Então aqui cumpre a gente lembrar isso que nós havíamos visto na aula anterior, que em Lucas diz que Arfaxade teve Cainã e que Cainã teve Salá. Na genealogia de Jesus a gente vê que há uma inclusão aí do nome de Cainã. Então, pela genealogia de Jesus em Lucas, nós vemos que Arfaxade, na verdade, era avô de Salá e era pai de Cainã, e Cainã que era pai de Salá. Né? Então, a gente vê essa diferença, cumpre a gente dar uma lembrada, relembrar isso, que a gente vê lá na genealogia de Jesus em Lucas, essa observação. Então, voltando para o versículo 13... E Arfaxade viveu, depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E Salá viveu, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Então a gente lembra que Éber é de onde vem o nome Hebreus. Hebreus vem de Éber. E no versículo 16, e Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. A gente lembra também que Peleg recebeu esse nome, que significa divisão. Éber significa união e Peleg significa divisão. E Peleg recebeu esse nome porque ele nasceu nos tempos da divisão das línguas. Então, quando foi o nascimento de Peleg, foi o tempo desse fato da Torre de Babel, que cada um começou a falar uma língua diferente. Foi nesse nascimento de Peleg. Pelos nascimentos que a Bíblia dá nesse capítulo, a gente estima, assim, se for considerar ao pé da letra cada idade que aqui está escrita, a gente considera então que são 101 anos. Após o dilúvio, 101 anos após o dilúvio, ocorreu esse evento da Torre de Babel. Isso se a gente for levar ao pé da letra cada idade que está escrito aqui, cada tempo que está escrito aqui nesse capítulo. Mas não temos como ter uma certeza absoluta, não tem como afirmar que é esse o tempo, porque a gente sabe que o calendário hebreu é diferente do nosso calendário, né? O nosso calendário é o calendário romano, então é um calendário diferente. Então, mas se for levar ao pé da letra o que está escrito nesse capítulo, seriam 101 anos. Então é muito recente do tempo do dilúvio. Não seria tanto tempo assim, mesmo que não seja esse período exato, ainda que tenha alguma diferença, não seria tanto tempo depois do dilúvio, é algo muito recente, realmente. Então eles não queriam se separar, eles queriam andar grudados, então era muito recente o dilúvio, eles tinham medo de se separar, eles viram o que aconteceu, eles ouviam o avô falar, o bisavô falar, então eles ainda temiam muito aquilo, perder a família, então realmente era algo ainda recente. Então no versículo 16, e Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Versículo 17, e Éber viveu, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Versículo 19, e Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Aí no versículo 23. E Serug viveu, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 24. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Então Naor era avô de Abraão. Naor era avô de Abraão, de quem a gente vai encontrar, quem a gente vai encontrar lá na genealogia de Jesus. Então Naor foi avô de Abraão e Terá é pai de Abraão, foi pai de Abraão. Então no versículo 25, e Naor
viveu depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. Aí no versículo 26, e Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Aqui ainda é Abrão o nome dele, né? A gente vai ver mais pra frente que o nome dele vai ser modificado por Deus, vai ser Abraão. Deus vai mudar o nome dele. Por enquanto, o nome dele ainda é Abrão. Então, aqui a gente vê no versículo 26 que o nome dele é Abrão, ainda não houve a mudança. Então, é Abrão, não é Abraão ainda. Aí no versículo 26, e Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. A gente vai ver que com 70 anos, Terá começou a gerar filhos. Mas Abrão não era o mais velho, porque com 70 anos ele começou a gerar filhos, só que a gente vai ver que, na verdade, Terá gerou Abrão com 130 anos. Quando Terá tinha 130 anos, ele gerou Abrão. Então, Abraão nasceu quando Terá tinha 130 anos. Então, a gente vê que Abrão não era o mais velho, não era o filho mais velho, porque alguém foi gerado com 70 anos. Provavelmente, assim, é Harã, porque a gente vai ver que Harã vai vir a morrer lá mesmo, nesse local onde eles moravam, e uma filha de Harã vai vir a casar com Naor, o irmão de Abrão. Então, provavelmente, a ordem é Harã, Naor e Abrão. E Abrão, né? Então, provavelmente, Abrão era o mais novo. Então, continuando, e Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Lembrando que aqui não vem pela ordem de nascimento, mas sim pela importância que ele tem nos fatos que vão ser relatados. E realmente, Abrão tem uma importância muito maior. Logo depois vem Naor, porque Naor também tem importância, porque o filho de Abrão vai casar com a descendência de Naor, com uma descendência de Naor. E Harã também tem uma importância por causa de Ló e por causa da filha dele, de Harã, que casa com Naor. Ou seja, Naor e uma filha de Harã vão ser ascendentes da esposa do filho de Abrão. Então, é realmente relevante isso. Porém, Abrão tem uma maior importância na história. Então, Abrão vem primeiro na história, Naor e por último Harã. Então, no versículo 27. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Então, aqui fala também que Harã gerou Ló, porque é muito importante para a gente ter esse link, porque de Ló vão vir algumas nações importantes para a história, a gente vai ver isso mais para frente. E Ló é um sobrinho de Abrão que vai andar com Abrão por um tempo. Ele vai andar por um tempo, sentido a promessa, né? Sendo guiado por Deus junto com Abrão por um tempo. E depois disso, de Ló vão vir duas nações muito importantes na história, que nós vamos ver ao longo da história da Bíblia. Então é muito importante também Ló. Então esse nome também é muito importante, que é o sobrinho de Abrão. Aí no versículo 28, e Harã, que é o pai de Ló, irmão de Abrão, provavelmente mais velho, ele morreu antes do pai dele Terá. Ele morreu onde ele nasceu, que é na cidade de Ur. Então ele morreu lá em Ur mesmo. Em algumas Bíblias nós vemos escrito Ur dos Caldeus, né? Porém, nessa época que Abraão morava lá, era apenas Ur. Ela não era ainda dos caldeus, porque os caldeus depois vêm a tomar esse local, Ur, e vêm a conquistar esse local e passa a ser Ur dos caldeus, porque eles conquistaram o local. É como se fosse Ur dos chineses. Os chineses foram conquistar o local, por exemplo, isso. Então, os caldeus vêm depois a conquistar Ur, mas não era, nesse tempo que Abraão foi chamado, não era dos caldeus. Então, Abraão não era caldeu. Abraão era de Ur, ele era descendente de Sem, ele era um semita, ele era descendente de Éber, era um hebreu, e ele vem de Ur.
Então, caldeus foi depois que virou Ur dos caldeus. Até então era somente Ur. Mas com as escritas da Bíblia, com as atualizações da Bíblia, numa das atualizações, provavelmente a pessoa que fez alguma das atualizações posteriores, já sabendo que ali era Ur dos Caldeus, onde naquela época era Ur dos Caldeus, colocou ali para que a pessoa soubesse, devido a essa atualização que houve. Mas na época que Abraão morava ali, era apenas Ur, não era Ur dos Caldeus. Então, agora no versículo 29. E Abrão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai. Então, aqui a gente vê que Abrão já havia se casado com Sarai. E o nome da esposa de Naor era Milca, que é filha de Arã, aquele que morreu, irmão de Abraão, pai de Ló. Então, ele era pai de Ló, pai de Milca e pai de Isca, o Naor. Nisso, a gente vê aqui que no versículo 30, lembrando que Milca era sobrinha de Naor. Então, Naor casou com a sobrinha dele, que era Milca, filha de Arã, o irmão dele. Então, Naor casou com a sobrinha, filha de Arã. Então, no versículo 30, nós encontramos: Mas Sarai, a mulher de Abrão, ela era estéril e ela não tinha filhos. Então, aqui já havia passado um tempo suficiente para ela saber que ela era estéril, que ela não podia ter filhos. Por quê? Porque a gente vai ver no próximo capítulo que Abrão, ele sai de uma outra terra, que a gente vai ver mais pra frente que ele vai para outra terra. Ele sai dessa outra terra com 75 anos quando o pai dele morrer. Então a gente sabe que quando o pai dele morre, ele sai com 75 anos. Então a gente consegue fazer o cálculo para saber quantos anos Terá, o pai de Abraão, tinha quando teve Abraão. Porque se Abraão sai desse local com 75 anos e naquele tempo o pai dele morreu, então a gente sabe que o pai dele vai morrer com 205 anos, morre com 205 anos, e Abraão vai sair de um lugar com 75 anos. A gente vai ver no próximo capítulo, não vou adiantando, mas a gente vai ver no próximo capítulo qual lugar é esse. Então Abraão vai sair desse lugar rumo a terra que Deus vai mostrar. Então Abraão vai sair desse lugar com 75 anos de idade após o falecimento do pai. Então o falecimento do pai dele é com 205 anos de idade, então a gente consegue calcular que Terá teve Abraão com 130 anos de idade. Então a gente consegue ver que aqui, se ele sai de 75 anos de uma outra cidade, aqui ele devia ter uns 60, pelo menos 60, 70 anos. Então aqui Sarai já devia ter uns 50 anos, né? Uns 50 pelo menos, né? Uns 50, 60 anos a Sarai já devia ter aqui. Então ela já sabia que ela era estéril, ela deve ter tentado já muito, né? E não conseguia ter filhos, porque nessa época normalmente uma mulher casava cedo, casava assim que já desciam as regras dela, ela já casava, para evitar que houvesse alguma coisa que impedisse o casamento, então já casava logo. Com uns 12, 13 anos a mulher já casava. Então ela já devia ter tentado por muito tempo. Eram muitas décadas tentando ter filho e ela não tinha filho. Então ela já sabia que ela era estéril. Eram já alguns anos, algumas décadas aí tentando. Então no versículo 31. E Terá, pai de Abrão, tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. Aqui a gente vai ver mais para frente que, na verdade, Terá, não foi Terá que tomou a decisão de sair de Ur, mas Deus falou com Abraão em Ur. Deus não fala com Abraão na próxima terra onde eles vão, para onde eles vão, que é Arã. É uma terra que leva o mesmo nome do filho de Terá, mas não tem nada a ver com o filho de Terá, mas leva esse nome. Eles saem de Ur para ir para Arã. Mas a gente vê aqui no versículo 31 que fala que o pai de Abraão pegou Abraão
pegou o Ló, que é o sobrinho de Abrão, porque o Arã havia morrido, então ele pega também o neto dele, que é Ló, pega a esposa de Abraão e eles saem dali de Ur e foram em sentido a Arã. Mas aqui não foi Terá que tomou a iniciativa de sair de Ur. A gente vai ver no próximo capítulo que Deus chama Abraão, fala com Abraão em Ur. Então Deus não fala com Abraão em Arã, Deus fala com Abraão em Ur. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Então Deus falou com Abraão, chamou Abraão, falou que era para Abraão sair da sua terra, da sua parentela e ir para a terra onde Deus mostraria. Então Abraão com certeza falou isso para Terá, falou isso para a família dele, e Terá decidiu ir junto com Abraão. Terá decidiu ali ir com ele em sentido a essa terra que Deus mostraria. Então Terá aceitou, né, isso que Deus havia falado para Abraão e quis seguir. A gente vê que Terá, provavelmente alguns estudadores falam que Terá ele deveria trabalhar com ídolos ali, porque a gente percebe que Ur, essa cidade onde Abraão morava, era uma cidade muito próxima da Babilônia e era uma cidade totalmente pagã. Era uma cidade que cultuava muitos ídolos. Eles faziam muitos ídolos, fabricavam muitos ídolos. Então ali era uma cidade muito pagã, era um local muito pagão ali onde eles moravam. Então Terá decide sair de lá, Abraão vai, né, junto com ele. Na verdade, Terá decide sair de lá depois que Abraão fala com ele. Primeiro Abraão fala que Deus falou com ele e o chamou. Então eles vão e saem em sentido a Arã. No versículo 32 diz: e os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então aqui a gente vê a idade de Terá no seu falecimento foi 205 anos, que ele vem a morrer em Arã. No próximo capítulo a gente vai ver que depois do falecimento dele, Abraão sai e Abraão tem 75 anos. Então a gente consegue calcular que com 130 anos Terá teve Abraão. Então hoje finaliza aqui o nosso estudo. Então, no próximo capítulo, a gente vai falar sobre o chamado de Abraão, como foi esse chamado, onde foi esse chamado. A gente vai ver que esse chamado não foi em Arã, esse chamado foi em Ur. Deus chamou ele, ele ainda morava em Ur, e ele saiu de Ur para cumprir esse chamado, porém ele parou em Arã. Ele parou e o pai dele morreu em Arã. Aí depois que o pai dele morre em Arã, aí ele vem cumprir o chamado dele e vai para a terra que Deus havia mandado, que é Canaã. Então a gente vai ver isso no próximo capítulo. A gente vai aprender mais sobre Abraão e sobre esse chamado de Deus na vida de Abraão. O que Deus fala com Abraão, como é o chamado de Deus na vida de Abraão, porque Abraão larga tudo que ele tem e vai em sentido ao chamado de Deus, né? Então a gente vê que Abraão ali já tinha uma estabilidade igual aqui em Ur. Abraão já tinha pelo menos 60 anos. 60 anos pelo menos. Então ele já estava ali bem naquela cidade. Ele era muito conhecido, devia ter amigos ali. Ele já era um homem que estava firme naquela cidade, já era conhecido ali. E ele saiu, Deus mandou, ele saiu. Mas a gente vai ver que ele vai parar em Arã. Então ele para em Arã, fica um tempo em Arã com o pai dele. Porém, Arã também é uma cidade pagã, é um local pagão também. Então ele fica um tempo lá em Arã. Ali é um local pagão e ele fica lá um tempo com o pai dele, com a família dele, e lá o pai dele vem a morrer. Aí depois da morte do pai dele, ele vai e cumpre o que Deus havia falado. Aí ele sai de Arã rumo à terra que Deus havia mandado, que é a terra de Canaã, não era a terra de Arã. Mas a gente vai estudar isso com mais calma no próximo capítulo. A gente vai ver com mais calma sobre esse chamado. A gente vai ver na Bíblia onde fala que é em Ur que ele foi chamado, não foi em Arã. A gente vai ver tudo isso na Bíblia, porque a Bíblia responde todas as nossas perguntas. A Bíblia não deixa dúvidas, ela não é contraditória em si mesma. Ela é bem clara, bem clara e objetiva, ela é bem... Não há contrariedades nela. Então a gente vai ver na própria palavra, na própria Bíblia, onde está escrito que ele foi chamado em Ur. Então a gente vai estudar isso com
com mais clareza. No próximo capítulo a gente vai estudar com mais amplitude isso no próximo capítulo. Então eu espero vocês para a próxima aula.